Boa noite, irmãos. É uma grande alegria estarmos aqui novamente reunidos como igreja para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Senhor meu Deus, eu sou grata ao Senhor, ao Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, Senhor, o Senhor tem nos curado, o Senhor tem, Senhor, sido conosco, Deus. Obrigada, Senhor, por essa família, igreja, Pai, que nós possamos hoje te louvar, bendizer o seu santo nome, Senhor, e saber, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nesse culto, para que possamos entender aquilo que o seu servo vai trazer, Senhor, a sua palavra hoje, que nós possamos expressar esse louvor em gratidão ao Senhor, ó Deus, e louvá-lo, ó Pai, porque só o Senhor é digno de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Olá, temos algumas comunicações para fazer para vocês, para que vocês acompanhem a nossa rotina aqui como igreja, porque não podemos parar. Uma delas é com respeito à volta da EBD. Então nós temos feito todo domingo 2 grupos da parte dos adultos. Depois da semana que vem vamos logo entrar com as crianças também. Mas no 3º domingo, que é o próximo, então se reunirão o grupo de reflexão e o grupo de casais. O grupo de reflexão, que é a Eulanira, é a líder, se reunirá no salão social. E o dos casais na entrada do hall novo. Então vocês chegando, vocês verão ali as cadeiras arrumadas. Vamos manter o distanciamento e tudo como fazemos na celebração. E aí gradativamente e de forma escalonada retornaremos com a EBD.
Não dá para reunir todos os domingos, mas uma vez por mês, pelo menos, cada grupo se reunirá para compartilharem juntos suas experiências com Deus. Sobre o fundo de missões, já para as nossas contribuições, nós precisamos recuperar o déficit que nós ficamos no mês passado. Estamos mais ou menos com 1.500 negativo e temos feito a seguinte conta: se cada membro da igreja der pelo menos R$2, nós conseguiremos suprir tanto o déficit como também suprir a nossa participação na vida dos missionários. Pastor, mas R$2 fica até constrangido em dar. Então dá 5, 10. Se 2 é muito pouco para você, você pode entregar um pouquinho mais, 5, 10, que seria o ideal mesmo. Isso não vai te fazer falta, isso não vai prejudicar o seu orçamento, mas abençoará o montante muito a vida dos missionários, tá bom? Então temos esse compromisso nesse domingo. Faça a sua transferência, entregue seu envelope com a sua participação. Entregando no envelope, não esqueça de assinalar no envelope qual é o tipo da sua contribuição. Se é o dízimo, se é a oferta para a construção, fundo de missões e assim por diante. Tem todas as opções lá, tá bom? Participe conosco, fique atento para os próximos avisos, as próximas solicitações do seu envolvimento. Estamos planejando aí o dia do drive-thru com 60 a mais. Será, acho que no segundo domingo de novembro, 14 de novembro. Então aguardem, se preparam, vá conversando com os seus parentes e os preparando para estarem aqui em um dia divertido conosco, tá bom? Enquanto nós vamos louvar através dessa canção, também faça a sua dedicação do dízimo, da sua oferta, aquilo que Deus tem permitido que você receba no seu dia a dia. Se você tem recebido, também entregue com alegria e com generosidade. Deus te abençoe. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe seu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem
Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça. Renova-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Graça e paz à amada igreja. Teremos agora o nosso momento de intercessão. Vamos compartilhar os nossos pedidos. Vocês têm a oportunidade de estar compartilhando os seus pedidos no grupo da intercessão, também nesse momento em que o culto está sendo transmitido. Você pode estar aí adicionando o seu comentário com o seu pedido de oração. Eu quero fazer menção de alguns pedidos aqui, pedido pela Maísa, que passou por uma cirurgia, pelo Gustavo, pela Ludmila, que foi diagnosticada com o Covid-19. Vamos orar também continuamente pela saúde do pastor Reinaldo, pela saúde da Nancy, que está no período de recuperação. E como este é o segundo domingo do mês, cabe também nós fazermos um momento especial de oração pelos nossos missionários, pelos missionários que a nossa igreja tem apoiado e tem sustentado pela graça de Deus. Quero fazer menção do Salmo 105, no verso 37, onde se fala do povo de Deus saindo do Egito. Deus tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. E é esse o desejo, esta palavra que eu gostaria que nós usássemos para abençoar os nossos missionários, o André, a Daniela, o Thomas, a Claudelise, o Ronaldo, a Joana, também o Evandro, todos os missionários que a nossa igreja tem apoiado, os nossos irmãos que têm chamado para missões e têm desenvolvido também a obra do evangelista onde estão, que oremos por eles, que oremos para que Deus lhes dê o sustento e a saúde, assim como o Senhor deu para o seu povo quando estava saindo do Egito. Não faltou ao povo coisa alguma. E eu gostaria de convidar a igreja para orar, que para os nossos missionários, mediante a providência divina e a contribuição voluntária dos irmãos, que nada falte em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ilumina o entendimento quanto à Tua providência, o Teu poder, a Tua palavra que nos ensina que tudo é Teu, Senhor Deus, toda a terra e todos os que nela habitam. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor conceda aos nossos missionários todo o sustento necessário, toda a força, toda a saúde necessária, que seja a força física, a força espiritual, a força emocional, a força mental, Senhor Deus, tudo o que eles precisam para cumprir a obra do evangelista, pregando a tempo e fora de tempo, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe também as suas famílias grandemente, de maneira a proteger a saúde de cada um, de maneira a guardar o coração de cada um de toda amargura, Senhor Deus, de maneira que creiam no Senhor e por meio de sua vida e de suas obras deem bom testemunho de Ti. Eu oro também para que o Senhor continue conduzindo a nossa igreja, Deus. Tenha misericórdia, Senhor Deus, da vida do pastor Reinaldo, da vida da Nancy, todos esses nomes que foram citados, Senhor Deus, pessoas que estão doentes, pessoas que estão em recuperação, pessoas, Senhor Deus, que estão enlutadas, que o Teu Espírito Santo visite, Deus, em nome de Jesus, com a cura, com a consolação, com todo o conforto da parte do Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor levante nessa igreja, Senhor Deus, um sentimento e uma convicção cada vez mais voltados para as missões, Deus, para aquilo que o Senhor tem feito e quer ainda fazer por meio de nós neste mundo, Senhor Deus. Que possamos crer em Ti e fazer aquilo que vem da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Olá, estamos compartilhando em mais uma celebração, aquilo que Deus tem nos orientado a compartilhar com a igreja. Hoje, pela manhã, o Felipe compartilhou a respeito de Mateus. Esse é o nosso personagem desse domingo. Estamos agora no Novo Testamento falando sobre
algumas experiências dessas pessoas diretamente com Jesus. Mateus foi alguém, como o Felipe falou hoje de manhã, que teve na sua vida uma grande mudança. Ele era cobrador de impostos e era uma pessoa muito mal vista pela sociedade. E também ele tinha amizades que a sociedade não aprovava. E quando ele conheceu Jesus, ele ficou sem saber exatamente o que ele faria com os seus amigos, como que ele trataria. Às vezes isso acontece conosco também. Não que os nossos amigos sejam de má fama, mas nós temos essa tendência de nos isolar e cortar algumas amizades, o que às vezes é necessário. Mas antes de fazer isso, Mateus foi orientado a fazer uma festa, como se fosse uma festa de despedida, ou eu tenho pensado mais uma festa em que ele anunciaria que agora ele era uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele chamou os seus amigos todos, chamou gente da sociedade, fez uma grande reunião, organizou um grande jantar. Nesse jantar lá estava Jesus e os amigos do Mateus. Já fizemos na igreja alguns encontros assim também, nos lares, orientando as pessoas a fazerem uma festa do Mateus. E seria uma boa ideia para essa época também de afastamento, de distanciamento com as pessoas. Você não precisa fazer uma aglomeração na sua casa, mas se você tem alguns amigos específicos que você sabe que poderia convidar, talvez até mesmo da sua família, para organizar um jantar ou um almoço, pessoas que não lhe tragam problemas de contágio, de contaminação com esse vírus ou outros problemas, mas seria interessante nós fazermos isso também e contarmos para as pessoas como tem sido a nossa experiência com Cristo nesse período de pandemia, como Cristo tem se revelado a nós, como nós temos lidado com a pandemia, qual tem sido a nossa experiência e também as nossas vitórias. Depois dessa ocasião, a vida de Mateus como seguidor de Cristo foi prosseguindo. Em um certo dia, que é o que nós vamos compartilhar hoje, aconteceu um fato bastante marcante na vida dele e dos discípulos. Vamos lá para Mateus capítulo 8 e nós vamos ler vários versos desse capítulo. Então fique com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 8. Nós vamos falar sobre uma tempestade sísmica que aconteceu um dia e envolveu a vida de Mateus, os outros discípulos e também Jesus que estava junto com ele. Então uma coisa notável aconteceu com a natureza e ela foi também repreendida por Jesus e ficou submissa a Jesus depois da sua ordem. Olha só como tudo isso aconteceu. Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Então, isso trouxe uma indignação e um pavor muito grande nos discípulos. O interessante é que alguns deles eram homens experientes com o mar. Eles já estavam acostumados com essas tempestades, mas aquela tempestade tinha alguma coisa diferente, alguma coisa que chamou a atenção e causou um pavor enorme na vida deles. Mateus foi muito cuidadoso em descrever o que aconteceu com eles no barco. Foi como um terremoto que brotou no fundo do mar, formando uma onda que os chacoalhou até a alma. Então não foi um simples balanço, não foi uma onda gigante como as pessoas vão lá em Portugal, lá em Nazaré, para surfar hoje em dia e ficam felizes que pegaram uma onda de 27 metros, 30 metros. Isso foi apavorante, não foi uma experiência esportiva, mas foi uma experiência com Deus muito grande. Brotou do fundo do mar uma onda que os expulsou para cima, jogou para cima, e imagine isso subindo e descendo. Eu já quase sofri acidente em 30 centímetros de água, imagina uma quantidade como essa. Imagina aí
pelo menos de 30 metros a mais, aquilo como um tsunami vindo sobre um barquinho, onde eles estavam para ir para o outro lado descansar. A mesma palavra foi usada por Mateus para descrever acontecimentos desse tipo em outras 2 vezes. Uma delas foi na morte de Jesus. Lá em Mateus capítulo 27, verso 51, houve um grande terremoto quando Jesus morreu na cruz. As pedras se quebraram, os túmulos se abriram, pessoas até saíram dos túmulos ressuscitando. Imagine só como você se assustaria. Ou não, eu duvido que alguém não se assustaria vendo túmulos se abrindo e pessoas que já estavam mortas há tantos anos se levantando e vindo na direção se encontrar com os discípulos. Foi a mesma palavra usada aqui para descrever o que estava acontecendo no mar naquela ocasião. A outra ocasião foi na ressurreição de Jesus, quando quando aconteceu um outro terremoto que fez rolar a pedra que fechava o túmulo. Os soldados ficaram apavorados porque eles viram aquilo acontecer e sabiam que seriam penalizados pelo que estava acontecendo, apesar de não terem culpa do que estava acontecendo. Era Deus quem estava provocando aquelas situações. Mateus 28, 2 fala sobre a pedra rolando. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Então, o que fez a pedra rolar, a palavra aqui separada para essa descrição, foi a mesma palavra que também foi usada em Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então, assim como houve esse terremoto, também houve no fundo do mar, talvez um deslocamento das placas da terra, que elas se mexem de vez em quando e causam isso. É um terremoto sísmico, um acidente sísmico que causa uma grande onda e traz pavor para quem estiver envolvido nisso. Bom, 3 ocasiões, e nós podemos relacionar isso como uma trilogia dos terremotos de Cristo, que envolveram a pessoa de Cristo. A primeira delas, o domínio sobre tudo. Lá em Mateus 8, 27, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos ficaram admirados porque nunca tinham visto isso no currículo de Jesus. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, marcou o domínio de Jesus sobre tudo. Também o outro terremoto, nessa trilogia, a derrota de Jesus na cruz sobre o pecado, a derrota do pecado. Então, quando Jesus derrota o pecado, a terra estremece como um sinal de Deus para o que estava acontecendo. E também quando Jesus derrota a morte no sepulcro, um novo terremoto, um terceiro terremoto acontece para Deus mostrar, para que aquilo ficasse marcado e registrado, que Jesus estava ali derrotando a morte. Então Deus tem, através de Cristo, tem o domínio sobre toda a natureza. Deus tem o domínio sobre o pecado e Deus tem o domínio sobre a morte. Jesus domina sobre tudo isso. Isso envolve a nossa vida em cada fase dela. Tudo que acontece na nossa vida nunca está fora das mãos de Jesus, nunca sai dos controles de Cristo. Também o pecado pode ser extirpado da nossa vida por Cristo, pela morte dele na cruz. E também a morte é vencida em Cristo, porque ele venceu saindo do sepulcro vivo ao terceiro dia. Mateus e os outros discípulos tinham motivos bastante para confiar em Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas.
já tinham visto Jesus curando doenças entre o povo, inclusive leprosos, já tinham visto Jesus expulsando demônios, mas talvez eles tinham esquecido de olhar essa parte do currículo de Jesus, que Jesus tinha domínio sobre tudo. Talvez eles tivessem esquecido do texto de Gênesis, primeiro verso, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então isso mostra o domínio de Deus, do Deus Trino, sobre tudo. Jesus estava na criação e ele continua dominando sobre a criação. Mas os discípulos de Cristo se esqueceram de notar essa parte do seu currículo. E não vendo isso, eles se apavoraram na hora da tempestade. O medo parece que às vezes cria uma amnésia espiritual na nossa vida. Nós podemos ver isso com o que tem acontecido hoje em dia diante dessa pandemia. Muitas pessoas estão apavoradas, com medo do que vai acontecer, não só fisicamente, mas também socialmente, economicamente, e não têm se lembrado de que isso está no currículo de Jesus, que tem domínio sobre tudo. É claro, nós temos que tomar as nossas precauções. Temos feito isso como crentes até mesmo para dar exemplo às pessoas que nos observam, nas nossas reuniões, no nosso caminhar para lá e para cá. Eu vejo como imprudência não usarmos máscaras, não lavarmos as mãos, não tomarmos os cuidados que nos são cabidos. Também o uso de álcool gel. Então todos nós temos as nossas tarefas de respeito ao próximo, não fazemos aglomerações e também de cuidado social para com as pessoas. É um testemunho que nós damos quando nós seguimos isso. Mas também não podemos viver apavorados com medo de tudo, trancados em nós mesmos, nos punindo e punindo outras pessoas, causando um isolamento excessivo e um isolamento desastroso também emocional para alguns. Então o nosso Deus em Cristo não nos deixa esquecer o quanto Jesus já fez por nós e o quanto Ele é bom conosco. Então essa pandemia nós temos que nos lembrar disso. Nós temos um Deus que já fez muito, já nos livrou de muitas coisas. Não abuse por causa disso em uma circunstância da sua vida, mas também lembre-se que assim como Ele nos guarda, nos protege, Ele também é bom conosco em todas as circunstâncias. Separei aqui alguns versos para refrescar a nossa memória a respeito de quem é Deus. Mateus 8, 26. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez completa a bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então peça a Jesus que lhe proteja, que repreenda o mal que está ao seu redor. O mal sempre nos ronda, o mal existe, as doenças existem, são verdadeiras. Mas vamos pedir que Deus nos guarde, Deus nos cubra com o seu poder, e aí não vamos viver apavorados com as coisas que nos cercam. Então tem um limite para esse pavor, e esse limite é Jesus Cristo, que é bondoso e cuida de nós. Também Josué 1:9, ele disse assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós temos que, não vamos andar por aí sem máscara, nos enfiar em hospitais, em até funerais de pessoas que tenham esse problema de Covid. Não vamos perder o senso de perigo, nos enfiar em qualquer lugar e nos jogar diante do perigo. Não vamos nos jogar diante do mal, não vamos
chamar o mal para as nossas vidas, mas também não precisamos viver a vida de forma desanimada e também com pavor, porque o nosso Jesus, nosso Deus, Ele está conosco por onde nós andarmos. Josué 1:9 fala sobre isso. Salmo 56, 3, 4. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei, porque poderá fazer-me o simples mortal. Já vimos que inclusive nós somos mortais, mas esse vírus também tem as suas limitações. E ele não vai nos derrotar se nós respeitarmos essas limitações e agirmos com o poder de Deus, agirmos com os cuidados nossos, mas aliados ao poder de Deus. 1 João 4,18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não estará aperfeiçoado no amor. Não tenha medo, confie em Cristo, tome as precauções, mas não seja uma pessoa apavorada com tudo que te cerca. Nós estamos hoje aqui no Brasil e em São Paulo, especificamente, em um nível de trato com a pandemia, que estamos vendo isso decair, o índice de doentes e mortos. Estamos melhorando nessa questão gradativamente, mas também parece que cada vez que tem um feriado todo mundo fica apavorado, se aglomera e isso pode trazer um mal maior. Então temos que tomar cuidados, como esse fim de semana mesmo é feriado, de não exagerarmos, mas também não precisamos viver com medo de cumprir com as nossas obrigações, fugindo das nossas responsabilidades. Concluindo, quero te convidar a refletir em 3 pontos. Quando as tempestades da vida se enfurecerem ao nosso redor, nossa tendência é esquecer da força de Jesus, do seu conhecimento e do seu domínio sobre tudo para nos fazer atravessar. Então, ao invés de ficarmos desesperados, temos que confiar nisso, naquilo que já sabemos a respeito de Jesus, do poder dele, e como Ele pode nos fazer fortes, como Ele pode nos guardar para atravessarmos cada fase da nossa vida. Segundo, às vezes pode parecer que Deus está descansando e não ouve as nossas orações, mas Ele está sempre cuidando de nós. A Bíblia mesmo diz que Deus não dorme. Nesse texto do barco, Jesus estava dormindo. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E quando Ele pede para que Ele e os discípulos possam ir para o outro lado de onde eles estavam, é porque Ele estava de fato buscando um lugar de descanso. O físico dele precisava descansar. E eles precisavam ter um momento sozinhos. Mas isso não foi possível, porque eles foram direto para a tempestade. Depois foram direto lidar com endemoniados que estavam lá do outro lado. E com uma multidão que já estava lá esperando Jesus. Então, Jesus não descansa, Deus não para de ter a sua atenção sobre a nossa vida para nos guardar, nos proteger e nos ajudar a atravessar todo tipo de situação que temos que enfrentar. Não importa o que enfrentamos, devemos ter fé e lembrar que o Altíssimo sempre está no controle. Nosso Deus não perde o controle, Ele é um Deus ativo e atento. Ele é um Deus que se relaciona conosco sempre que precisamos, sempre que pedimos. Ele age em nosso favor. Guarde essas palavras em seu coração e compartilhe também com outros que possam ser seus amigos. Promova uma festa em sua casa, não uma festa como uma balada, como uma bagunça, como uma aglomeração, mas convide algumas pessoas para estar com vocês e conte quem tem sido Deus para você nessa pandemia, que você tem confiado nele, o quanto ele tem te ajudado, mesmo tendo já pego a doença, como que você tratou isso e qual foi a sua experiência de vitória sobre cada uma dessas coisas. Vamos orar,
pedindo que Deus continue se revelando a nós diariamente. Pai de amor, muito obrigado por cada experiência que temos com o Senhor. Apesar de às vezes os perigos nos cercarem, nós sabemos que o Senhor também nos cerca, pela direita, pela esquerda, à frente e também atrás, e nos ajuda, nos auxilia, nos socorre diante de tudo aquilo que temos para enfrentar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido sempre o nosso socorro, que nos acompanha, que nos liberta e que é a nossa garantia em todos os tempos da nossa vida. Que pessoas possam ouvir a Tua palavra, se lembrar daquilo que o Senhor já fez, daquilo que está registrado na Tua palavra para nos incentivar, para nos dar força, para nos motivar a não desistir, por mais perigosa que seja a tempestade. É no Senhor que encontramos a calmaria sempre. Repreenda, ó Pai, tudo aquilo que está nos cercando, nos apavorando, tirando a nossa paz e nos devolve a tranquilidade que só o Senhor pode garantir. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, assim como as consolações de Deus também. Até mais. Amada igreja, eu espero que vocês tenham gostado dessa celebração, que tenha tocado no coração de vocês cada momento, cada palavra, assim como tocou no nosso coração. E também gostaria de lembrar que durante a semana temos as nossas devocionais e contamos com você, com a presença de vocês, né? Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, né? Um ótimo resto de domingo e uma ótima semana. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Que Deus abençoe. Boa noite.